A Inquisição. Poucos assuntos na história geram tanta polêmica e, vamos combinar, tanta desinformação. A gente logo pensa em perseguição, tortura, num terror sem fim. Mas será que a imagem que a gente tem na cabeça de um massacre gigantesco bate com a realidade? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos números para separar o que é fato do que é ficção. 50 milhões. Guarda bem esse número. É essa quantidade de gente que muita gente diz que a Inquisição matou. É um número que choca, né? Deixa a gente de cabelo em pé. Mas de onde ele saiu? E o mais importante, será que ele se sustenta quando a gente olha para a história com uma lupa? E é essa grande pergunta que vai guiar a nossa conversa hoje. Vamos investigar juntos se esse número assustador reflete o que os documentos e os arquivos dizem, ou se ele é, na verdade, parte de um mito que se arrasta por séculos. Para a gente desvendar isso direitinho, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai desmontar o tal mito dos milhões. Depois, vamos dar uma olhada crítica nas fontes desses números e ouvir o que os historiadores de verdade têm a dizer. Aí, vamos viajar no tempo para entender o contexto daquela época, para então abrir os arquivos e encontrar a verdade. E por fim, vamos discutir por que essa precisão toda com os números realmente faz a diferença. Vamos nessa? Ok, vamos começar colocando esse número gigante em perspectiva. Falar em 50 ou 70 milhões de vítimas não é só um exagero. A conta simplesmente não fecha quando a gente compara com a população da época. Olha só, para a gente ter uma ideia. No auge do período medieval, a Europa inteira tinha mais ou menos uns 120 milhões de habitantes. A peste negra, que foi uma das piores catástrofes da história da humanidade, matou cerca de 50 milhões. Agora, se o mito da Inquisição for verdade, significaria que ela foi tão mortal quanto a peste, varrendo quase metade do continente. Do ponto de vista demográfico, isso é simplesmente impossível. Bom, se a matemática não bate, a próxima pergunta é óbvia. De onde tiraram esse número, então? E isso nos leva a um ponto crucial de qualquer pesquisa histórica. A gente precisa checar a credibilidade das fontes. E aqui a gente encontra uma pista, assim, fundamental. A fonte que geralmente é citada para esse número altíssimo não é um historiador, mas um professor de ciência da computação. Sabe aquela história de que alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias? Pois é. Nesse caso, a informação não vem de um especialista no assunto. Então tá. Se a fonte popular não é confiável, o que dizem os especialistas de verdade? Aquelas pessoas que passaram a vida estudando os documentos da Inquisição? Vamos ver o que os números deles nos contam. O Dr. Edward Peters, um historiador super respeitado, chega com um número bem diferente. Ele estima umas 3.000 sentenças de morte ao longo de 250 anos. Peraí, de 50 milhões para 3.000? A diferença é brutal. E fica ainda mais interessante com o Henry Kamen, que é da Royal Historical Society. Ele calcula uma média de menos de 3 execuções por ano em todo o Império Espanhol. E o detalhe mais chocante, ele aponta que essa taxa era menor do que a de qualquer tribunal comum secular na mesma época. Ok, os números dos historiadores são muito, muito menores. Mas para a gente entender por que essas mortes aconteceram, não dá para julgar só com a nossa mentalidade de hoje. A gente precisa mergulhar de cabeça nos valores e nas crenças daquele tempo. A palavra-chave aqui é heresia. Hoje a gente vê isso como uma questão de opinião, de fé pessoal. Naquela época, não. Era visto como um crime de traição contra Deus e contra a sociedade. Era como uma doença espiritual que podia contaminar todo mundo, levando ao caos social e à condenação eterna. A punição era dura porque eles acreditavam que a ameaça era gigantesca. E olha, é super importante entender que punir a heresia com a morte não era algo exclusivo dos católicos, tá? Era uma ideia aceita em praticamente toda a cristandade da época. Grandes líderes da Reforma Protestante, como Lutero e Calvino, também defendiam a pena de morte para hereges. Milhares de pessoas foram executadas por motivos religiosos em territórios protestantes também. As estimativas dos historiadores já mudam completamente o cenário. Mas e se a gente pudesse ir direto na fonte primária? Isso nos leva a um momento mais revelador da nossa investigação, a hora em que os arquivos secretos da Inquisição foram finalmente abertos para o mundo. Em 1998, aconteceu um evento histórico. O Vaticano simplesmente abriu seus arquivos secretos para 30 historiadores do mundo todo, de diferentes nacionalidades e crenças. O objetivo era claro: vamos usar os documentos originais para chegar à verdade.
O resultado foi um livro enorme que mudou para sempre o estudo sobre a Inquisição. E que números eles acharam lá dentro? Esse aqui é o total de julgamentos que a famosa Inquisição espanhola realizou entre 1540 e 1700. 44.674. Mas calma, esse é o número de casos que foram a julgamento, não o número de execuções. E o que aconteceu nesses julgamentos? Bom, dos quase 45 mil casos, só 1,8% resultaram em pena de morte. Isso quer dizer que a imensa maioria, mais de 98% das pessoas acusadas, ou foi absolvida ou recebeu outras penas que não eram a morte. Os dados mostram uma realidade bem distante daquela imagem de uma máquina de matar. E a famosa caça às bruxas? Aqui os dados dos arquivos são ainda mais surpreendentes. Enquanto os tribunais civis, seculares, executaram milhares de supostas bruxas pela Europa, a Inquisição espanhola executou 59, a italiana 36 e a portuguesa apenas 4. Na verdade, os tribunais da Inquisição costumavam ser bem mais céticos e cuidadosos nesses casos do que os tribunais comuns. E tudo isso nos leva à nossa questão final. Depois de ver todos esses dados, alguém pode pensar, ok, os números foram menores, mas pessoas morreram. Por que esses detalhes importam tanto? E essa é uma pergunta super justa. A questão não é passar pano ou dizer que foi tudo bem, mas sim entender o que aconteceu de verdade. A diferença entre 50 milhões e alguns milhares não é só um detalhe. É a diferença entre um genocídio e um sistema judicial, mesmo que seja um sistema falho para os nossos padrões de hoje. Os números mudam completamente a nossa compreensão do que a Inquisição foi e do que ela fez. A precisão importa, e muito, porque ela nos ajuda a separar história de propaganda. Ela nos força a analisar o contexto da época, em vez de só aplicar os nossos valores de hoje a um passado distante. Ela transforma a história de um massacre sem controle na de um sistema judicial complexo e, sim, muitas vezes brutal. Só com os fatos corretos a gente pode fazer uma interpretação justa e aí sim, verdadeiramente crítica do passado. E para fechar, essa citação do Agostinho Borromeu, que foi o historiador que liderou aquele simpósio, resume tudo perfeitamente. O debate acadêmico de hoje já superou essa guerra de propaganda. A discussão agora é sobre entender o passado com base em evidências, em estatísticas sérias e não em mitos. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? A história da Inquisição nos ensina uma lição valiosa sobre a importância de pensar criticamente. E nos faz perguntar, que outros fatos históricos, que outros números impressionantes a gente aceita como verdade sem nunca parar para investigar de onde eles vieram? Toda essa análise detalhada que a gente fez aqui, desvendando os mitos e trazendo os fatos sobre a Inquisição, foi baseada em um artigo excelente do site História Medieval. Se você curtiu esse mergulho nos dados e quer mais conteúdo assim, baseado em fontes e pesquisa de verdade, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima!